Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Vitrine dos Talentos. Meus irmãos, é muito comum durante o culto a Deus em nossas igrejas, grupos de louvores irem à frente da igreja para se apresentar cantando. É o grupo das crianças, depois vem o grupo dos adolescentes, depois muitas vezes vem um quarteto, depois o coral e assim por diante. E diante dessas apresentações desses grupos, toda a igreja fica ali assistindo e após a apresentação, aplausos, ovações para esses grupos. Meus irmãos, em primeiro lugar, em nenhuma parte do Antigo Testamento nós encontramos situações onde os levitas cantavam e faziam apresentações para o povo. O povo no Antigo Testamento adorava ao Senhor juntamente com os levitas. A adoração, o louvor, era responsabilidade de toda a Assembleia dos Santos, de toda a comunidade ali envolvida, e não de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Em segundo lugar, não existe registro no Novo Testamento e nem na história da igreja de um grupo dirigindo louvor ou se apresentando, cantando para o povo. No Novo Testamento não há registro da existência de uma classe eclesiástica dirigindo louvor ou se apresentando, cantando. Não há registro no Novo Testamento de um levitismo, ou seja, de uma pessoa, de alguém ou um grupo de pessoas dirigindo a adoração a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 19, deve ser entendido à luz da adoração, no contexto da adoração. Escute o que a Bíblia diz em Efésios 5, 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Portanto, o versículo aqui deixa claro, muito claro, que havia mutualidade na adoração, com participação de toda a comunidade, com a participação de todos os salvos, de todos os crentes. A participação no louvor, na adoração, era geral, e não de um grupo que se apresentava ou guiava o povo na adoração. O versículo aqui de Efésios, capítulo 5, verso 19, deixa claro que não havia alguém ou um grupo ministrando o louvor a Deus. Atualmente, criaram-se o famigerado ministro de louvor. Meus irmãos, e existe até aqueles que dizem assim: eu ministro a musicalidade da igreja, portanto eu sou ministro do louvor. Eu conduzo o povo à adoração, portanto eu sou ministro da adoração. Meus amados irmãos, é preciso que nós entendamos que louvor e adoração não se ministra. Não se ministra. Quem ministra, ministra a alguém. Por exemplo, ministra-se conforto aos aflitos. Ministra-se conforto aos enfermos, aos que estão enfermos. Ministra-se aos necessitados. Ministra-se a ceia do Senhor. Ministra-se o batismo nas águas. Mas louvor, adoração, não se ministra. Por quê? Porque adoração e louvor é uma ação 100% vertical entre o adorador e o adorado. Entre você e Deus, Deus e você.
Então, escrituristicamente falando, louvor é uma expressão que só pode ser oferecida a uma única pessoa, o Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus. Portanto, é uma atitude verticalizada. Ninguém pode guiar, ninguém pode dirigir, ministrar o seu louvor. Portanto, alguma pessoa pode dizer: ah, mas eu toco piano, eu sou ministro de louvor porque eu toco piano. Quem toca piano é pianista. Eu sou ministro de louvor porque eu toco guitarra lá na frente. Quem toca guitarra é guitarrista, não é ministro de louvor. Portanto, parte alguma do Novo Testamento, parte alguma, fala-se de ministro do louvor. Efésios 4:11, nós temos aqui registrados os dons ministeriais. Escute, os dons ministeriais para a igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ponto final. Em nenhum momento aqui está dizendo, e outros para levitas. Em nenhum momento aqui está dizendo, e outros para ministros de louvor. Não tem isso. Então louvor não é algo que se possa ministrar. Porque louvor só pode ser exercido pelo próprio crente convertido como fruto da sua conversão que magnifica a Deus. O louvor, meus amados irmãos, não é para aplausos. O louvor não é para ovações. O louvor não é para agradar e nem deleitar as pessoas. Louvor não é para mostrar os talentos próprios, as habilidades pessoais. Louvor não é para receber aplausos, não é para enriquecer culturalmente ninguém. Por isso, meus irmãos, que não faz sentido grupos de louvores se apresentarem na frente da igreja para receber aplausos. E nem faz sentido uma pessoa com título impróprio de ministro de louvor para guiar, dirigir o louvor do povo. Não tem sentido isso. Mas alguém pode dizer assim, não, mas no Antigo Testamento o louvor era rico em artes ordenadas por Deus. Portanto, algumas pessoas podem dizer assim, aí é perfeitamente válido, aceitável, que corais e grupos de louvores se apresentem ali na plataforma da igreja durante o culto para mostrar, para exibir a arte de se louvar a Deus. Olha, meus irmãos, é preciso entender que os louvores do Antigo Testamento não incluíam apresentações de beleza. Os louvores lá no Antigo Testamento não incluíam apresentações de dotes artísticos, de talentos próprios, de habilidades pessoais, como expressão direta de louvor. Não. Os louvores do Antigo Testamento eram figuras, escute bem, do caminho da graça. Eram sermões visuais. As artes ordenadas por Deus ali no Antigo Testamento não eram meios de adoração. Eram lições do caminho da graça. Eram lições simbólicas do caminho da salvação. Portanto, meus irmãos, estão enganados também aqueles que pensam que os instrumentos e o tipo de voz enriquece o louvor a Deus. Deus não está preocupado se é tenor. Ah, irmão, não vai cantar, não cante aqui perto de mim não, porque você tem uma voz muito desafinada. Meus amados irmãos, Deus está olhando é o coração. Não interessa se a voz é tenor, se não é tenor, se é afinada, se não é afinada. Isso enriquece o louvor. Os reformadores removeram as habilidades artísticas como verdadeiras expressões de louvores. Os reformadores jogaram fora o teatrismo existente no louvor. Os reformadores jogaram fora toda manipulação existente no louvor. Os reformadores jogaram fora todo estilo artificiais de produzir sentimentos, emoções. Mas alguém pode dizer ainda assim, não, mas quem sabe cantar deve mostrar que sabe cantar lá na frente. Escute bem o que eu vou dizer. A oferta de Caim foi rejeitada porque representava sua própria técnica
técnica e habilidade. Portanto, quando nós demonstramos nossas habilidades diante de Deus como ato de louvor, nós estamos no mesmo nível de Caim, fazendo páreo com Caim. Meus amados irmãos, a verdade é que a plataforma de muitas igrejas virou palco de concorrência à vaidade. Esta é a realidade. A adoração hoje tornou-se vitrine de ovações, onde pessoas vão lá à frente para exibirem seus talentos pessoais. Na verdade, esses chamados ministros de louvor, eles não são ministros de louvor. Não são ministros de louvor. Eles são manipuladores de louvores. É o título melhor para dar para esse povo. Manipuladores de louvores. Porque eles ficam lá na frente do povo, manietando, manipulando. Fecha os olhos, abre os olhos, levanta as mãos, abre os braços, fecha os braços. Cutuque seu irmão que está aí na frente e diga: a glória de Deus está sobre você. E fica nessa ladainha, nessa reza, o tempo todo manipulando o povo do louvor. Meus amados irmãos, fiquemos alertas para não cairmos na malha satânica do louvor imperfeito. Louvor que Deus quer parte de um coração convertido e não parte de manipulações. Que Deus vos abençoe nesta hora, rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém.